Quero pra sempre servi-lo por onde for. Amém. Bom dia, que bom que estamos aqui para darmos continuidade aos nossos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Hoje é o nosso 6º dia, eu creio que todos já tiveram contato individualmente aí com aquilo que a revista nos traz, né, sobre o tema de hoje, que é o fruto do Espírito Santo, parte 2, uma continuação do tema de ontem. Então, como você já estudou, refletiu no conteúdo da revista oficial dos 10 dias de oração, eu quero apresentar o tema de hoje usando um material alternativo, tá bom? Não sei quantos de vocês conhecem esse material produzido pelo Novo Tempo, que é o Espírito Santo, Deus dos Bastidores. É uma série de 15 estudos bíblicos sobre o Espírito Santo, com os mais diferentes temas. Temos aqui, né, um material preparado pelo pastor Arilton de Oliveira, e ele apresentou algumas temporadas do Bíblia Fácil com esse tema aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Deus Espírito Santo, são os temas que ele, dos estudos, né? O Espírito Santo e a produção da Bíblia, símbolos bíblicos do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo na vida de Jesus, a chuva temporã, o Espírito Santo no ministério apostólico, a obra do Espírito Santo no crente, o pecado contra o Espírito Santo, batismo e plenitude do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, parte 1, os dons do Espírito Santo, parte 2, os frutos do Espírito Santo, que é o nosso tema de hoje, e o último estudo dessa revista é a chuva serôdia, ou seja, uma revista bem completa, muito boa, vale a pena você estudar esse material também. Você encontra, inclusive, para comprar ali na loja da Casa Publicadora Brasileira, essa revista, tá bom? Bem baratinha, uns R$7, se não me engano, mas você pode baixar pela internet também, a versão eletrônica, versão virtual dela, e você vai ter um estudo bem completo mesmo, como você viu aqui, com todos esses temas acerca do Espírito Santo. Então, eu vou usar esse material hoje, o tema vai ser exatamente esse, ali está no plural, né, como foi colocado aqui, os frutos do Espírito Santo. Queria que a gente iniciasse lendo um verso da Bíblia, Efésios 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. A versão que eu vou ler aqui na minha Bíblia é a Nova Versão Transformadora, e talvez ela seja um pouquinho diferente da que você está usando aí. Está escrito assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Essa parte final é o que nós queremos pontuar nesse verso. Talvez a versão que você usou seja aquela mesma da tela, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas
enchei-vos do Espírito. Existe aqui uma ordem, né? Uma ordem de Deus através do apóstolo Paulo. Você precisa ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. Na Bíblia, especialmente após o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, nós vemos várias pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro, diz lá em Atos capítulo 4, versículo 8. Nós temos os discípulos de maneira geral em Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 6:5 fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 13:9, fala que ele também era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a pergunta que a gente se faz então é essa, né? O que significa ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Se a gente for para o livro de Gálatas, voltando um pouquinho aí, a gente está em Efésios, a gente vai ver em contraste com ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, né? Gálatas 5, versículo 16. Mais uma vez eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, está escrito assim, olha: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, ou seja, seja cheio do Espírito Santo, é a mesma ideia, permita que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Aí vai dizer o seguinte: assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Acho que a versão que você está fala de natureza carnal, né? Ou seja, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que é guiada pelo Espírito Santo, ela não é dominada, conduzida e guiada pela sua natureza carnal, pela sua natureza humana, pelas suas vontades e paixões carnais e humanas. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 17 o seguinte: a natureza humana, ou carnal, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Eu acho interessante esse verso aqui. Fala de duas forças que estão puxando em direções opostas, contrárias. Eu me recordo quando eu dei aula de ensino religioso na escola adventista, em Dourados, para os alunos do ensino fundamental 2, teve um dia que eu tentei explicar isso aqui para eles de uma maneira diferente. A gente estava trabalhando sobre natureza carnal e natureza espiritual. E aí eu levei os alunos do 9º ano para a quadra da escola, e aí eu peguei uma corda e a gente brincou ali de cabo de guerra. Todo mundo já brincou de cabo de guerra alguma vez na vida, né? E eu coloquei no chão, aqui na linha que dividia um time do outro, eu coloquei uma folha escrita natureza carnal e outra folha escrita natureza espiritual. E aí dividindo no time, agora vocês vamos brincar aqui. E aí eu coloquei, em primeiro lugar, meninos contra meninos, para ver quem era mais forte. E aí coloquei os meninos do lado da natureza carnal. Adivinha quem conseguiu puxar? Os meninos ganhavam. Aí depois eu comecei a colocar mais meninos do lado do time das meninas, que era a natureza espiritual. E aí eles começaram a conseguir puxar mais. E eu tentei ilustrar para eles de que nessa batalha que nós todos temos dentro de nós, de duas naturezas, aquela natureza que for mais alimentada, que for mais bem cuidada, enfim, que tiver a força e a presença de Jesus, ela que vai predominar, ela que vai prevalecer. Paulo fala disso aqui, ele fala de um conflito de duas naturezas que estão puxando em direções opostas. E ele vai dizer no versículo 18: quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí vem o versículo 19, até o versículo 21, em que Paulo exemplifica de maneira prática o que a natureza carnal produz. Quais são as obras? Ele usa a palavra obras aqui no plural, né? Ele vai dizer: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria,
hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então Paulo fala, uma pessoa que é dominada pela sua natureza carnal e humana, que produz essas obras naturalmente, sem esforço algum, porque esse é o resultado de se viver pela sua própria natureza, ele não herdará o reino dos céus. Lá em casa, ali tem, nos fundos do quintal, 2 pezinhos de goiaba, um de goiaba branca e um pé de goiaba vermelha. E esses dias eu estava fazendo um servicinho ali no fundo de casa, já vi que estava brotando bastante goiaba. Falei, opa, que maravilha, vou comer goiaba do meu quintal. Colhi 2 sacolas de goiaba, uma sacola de goiaba vermelha e outra sacola de goiaba branca. E aí a surpresa foi quando a gente foi comer aquelas goiabas, porque estavam todas cheias de bicho. Eu pensei, que pezinho de goiaba sem vergonha esses aqui, né? Não presta para nada, só produz fruto estragado. Essa é a natureza humana sozinha. A nossa natureza humana sozinha produz isso aqui, que a gente acabou de ler. Impureza, imoralidade sexual, feitiçaria, é tudo goiaba estragada isso aqui. Se a gente for deixado produzir por nós mesmos qualquer coisa, é isso que a gente vai produzir. A natureza humana só produz goiaba estragada. Davi fala isso em outras palavras, né? Lá no Salmo 51, verso 5, ele fala, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A gente nasce com a natureza ruim, essa natureza aqui, que a gente herdou primariamente dos nossos pais. Eu herdei da dona Marli e do seu Jorge, eles herdaram dos pais dele, que herdaram dos pais, dos pais, dos pais, e todos nós herdamos de Adão e Eva, depois de Gênesis 3, uma natureza corrompida pelo pecado, que produz isso daqui. Mas a proposta de Deus para nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque se formos cheios do Espírito Santo, nós vamos combater essa tendência natural de fazer essas coisas que não são boas, e o resultado delas quais são? Versículo 21, no final, Paulo fala, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, não herdará. Então, qual que é a evidência bíblica de que alguém está cheio do Espírito Santo? Qual que é a evidência que a Bíblia nos dá de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Para um grupo considerável de cristãos pentecostais e neopentecostais, qual que é a principal evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo? É falar labachúrias, né? Falar em línguas, falar línguas estranhas. Você foi batizado com o Espírito Santo, irmão Inés, porque você falou labachúrias e tudo mais, está falando em línguas. Na Bíblia, a única evidência que a gente tem de que alguém é cheio do Espírito Santo é a sequência desse texto aqui, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. E aí vai dizer na sequência, versículo 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Veja a luta que existe aqui. Aqui está falando de um conflito de fato interior. Aquele que pertence a Cristo, ele precisa crucificar a natureza carnal. E a gente sabe que essa linguagem de crucifixão aqui é uma linguagem bem pesada, porque ela nos lembra do que Jesus sofreu, né? Existe sofrimento aqui, existe renúncia. Cruz na Bíblia é símbolo de renúncia. Jesus, ao assumir a cruz, ele renunciou o seu direito que ele tinha, por ser santo e perfeito, de viver. Ele renunciou isso para morrer pelos nossos pecados. Então, cruz na Bíblia é símbolo de renúncia, que fala que precisamos renunciar às nossas paixões e desejos da natureza carnal. E aí vai dizer no versículo 25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns
aos outros. Eu queria que a gente analisasse um pouquinho o fruto do Espírito, descrito aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Você viu que a palavra fruto está no singular, né? Isso mostra que é um fruto só, composto por todas essas graças, essas virtudes listadas aqui. São 9, né? Inclusive o teólogo americano John Stott, falecido há pouco tempo, ele divide esses 9 frutos em 3 grupos de 3. E ele vai dizer que os primeiros 3 frutos que a gente viu aqui, que é amor, alegria e paz, eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 3 frutos na sequência, que são longanimidade, benignidade e bondade, dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, com outras pessoas. E os 3 últimos frutos, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio, dizem respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo. Então, relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros e relacionamento conosco mesmo. Vamos ver aqui um pouquinho sobre essas virtudes espirituais que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. A primeira delas qual é? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. E aqui é importante porque o amor é mencionado como o primeiro fruto. Por que será? Porque todos os outros frutos são, na verdade, apenas diferentes expressões do amor. O apóstolo Paulo inicia com o amor porque os demais frutos, alegria, fidelidade, bondade, longanimidade, tudo isso são as diferentes formas como o amor se manifesta. Alguns vão dizer, inclusive, que o fruto é apenas um mesmo em termos de virtude. Seria só o amor que se manifesta em todas as demais qualidades. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que forte isso daqui, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que eu posso me dizer um cristão se eu não amo? Como que eu posso dizer que conheço a Deus se eu não amo? É impossível. Deus é amor. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser reconhecida como alguém que ama. Ama quem? A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, inclusive, fala isso de outra maneira. Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 35, ele vai dizer o seguinte: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Novo mandamento vos dou, ele diz no versículo anterior, no 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui é um desafio enorme para a gente, né? Amar como Jesus. Mas a grande verdade é que o amor, de acordo com Jesus, é uma prova inequívoca, é uma evidência, é uma marca distintiva de identificação na vida de um discípulo dele. Por quê? Porque é alguém cheio do Espírito Santo. Amar é a primeira virtude, a primeira qualidade. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Olhe para a vida dessa pessoa. O amor é percebido através de atos, de ações, é visto o amor se manifestar ali. A segunda virtude que o apóstolo Paulo nos apresenta é a virtude da alegria. Alegria. Sabe que essa alegria que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo produz, ela pode ser experimentada mesmo em meio de grandes provações. E Paulo, inclusive, a gente está estudando a lição esse trimestre de Filipenses e Colossenses, a gente viu esse texto aqui já, Filipenses 4:4, né? Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É uma alegria, então, que vem do interior e que ninguém pode tirar. É uma alegria que não depende das circunstâncias. Lembram onde Paulo estava quando ele escreveu Filipenses, né? Estava preso. Num contexto de aprisionamento, Paulo fala de alegria, de louvor a Deus, de felicidade, mostrando que a alegria que o Espírito Santo produz em nós, uma pessoa que está cheia da presença do Espírito Santo, é uma alegria que não depende das circunstâncias. As circunstâncias em volta podem ser difíceis, mas isso não rouba a alegria em saber da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus. Então,
a palavra que Paulo usa para alegria no grego é um profundo sentimento de bem-estar que não depende de circunstâncias favoráveis, mas das promessas e da presença do Espírito no coração. Então, um cristão cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa alegre. Ele esbanja a alegria por onde quer que ele passa. As pessoas à volta dele são contaminadas, no bom sentido da palavra, pela alegria que ele transmite. Um sorriso no rosto, um ar de satisfação, mesmo enfrentando lutas e provações como todos vivem. Uma pessoa, por exemplo, que eu admiro aqui na igreja, que está sempre alegre, está ali hoje, nosso amigo Walter, né? Diante das lutas da vida, está sempre aqui sorrindo na frente, cantando, louvando a Deus com satisfação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alegre, independentemente das provas que enfrenta. Não é fácil, a gente sabe, mas é uma evidência clara de que alguém está cheio do Espírito Santo. Um outro fruto, ou uma outra qualidade e virtude espiritual é a da paz. A paz que nós temos em Deus. Um texto que a gente pode lembrar, esse daqui, olha, João capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E mais uma vez aqui nós temos um outro exemplo de virtude oferecida por Deus, que não depende de circunstâncias, né? Porque se a gente dependesse de boas circunstâncias nesse mundo para sentir paz, dificilmente a gente experimentaria esse sentimento de paz, né? É praticamente impossível nós estarmos numa fase da vida em que não tem nenhum tipo de situação complicada. Sempre tem uma coisinha difícil. Às vezes relacionados a nós mesmos, às vezes relacionados às pessoas com quem a gente convive que acaba nos afetando, enfim, o ambiente como todo à nossa volta não é saudável. Então, se a gente dependesse de circunstâncias favoráveis para termos paz, nós jamais teríamos a paz. Então, essa paz que o Espírito Santo produz em nós não é a paz exterior, mas é uma paz interior. Lembra de Jesus com os discípulos atravessando o mar da Galileia? Quando vem aquela tormenta, tempestade, os discípulos desesperados, tentando remar, trovão, relâmpago, onda forte, vento forte, e eles pensando que vão morrer, e aí dá um estouro de um trovão, um relâmpago, e eles olham, Jesus estava onde? Deitado. Não sei se Jesus roncava, mas possivelmente estava roncando ali, de tão profundo que era o sono dele, de tranquilidade. Sossegado, em paz, em meio ao caos e a tormenta. Essa é a paz do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala sobre ela em Filipenses 4, também, verso 7. Né? A paz que excede todo o entendimento, não tem lógica nenhuma. Rapaz, como é que você está tranquilo desse jeito? Olha a sua vida, olha a sua situação. De onde que vem essa paz? É a pergunta. De onde que vem? Se você não está entendendo o que está acontecendo? Estou entendendo, eu sei que está difícil, mas a paz está aqui dentro, né? Não está do lado de fora. A paz está aqui dentro, é a paz que excede todo o entendimento. É produzido pelo Espírito Santo, não é uma virtude natural do ser humano. Como diz a letra da música, pode cair o mundo, estou em paz. O mundo está caindo, guerra, confusão, problemas, crises, mas eu estou em paz, porque eu sirvo ao Deus da paz, o Senhor que está no controle de todas as coisas. Bom, na sequência nós temos ali a longanimidade. Essa é uma palavra que a gente não usa muito em nossos dias, né? Mas a palavra que a gente pode utilizar com mais frequência é paciência, né? Paciência. Quando o Espírito habita em nós, seremos longânimos como o nosso Pai Celeste. Deus é paciente. Foi assim que ele se apresentou para Moisés, lembram? Em Êxodo 34, verso 6, Moisés queria ver a Deus e Deus se apresentou para ele de que maneira? Compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é paciente, ela não revida, ela tardia em se irar. A quinta virtude agora do Espírito Santo. Aliás, esse texto aqui é interessante, né? Provérbios 15, 18, olha lá. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo ou paciente apazigua a luta. Existe o iracundo e existe o paciente. O iracundo é a natureza carnal e o paciente, natureza espiritual.
E o próximo agora é a benignidade. O que é benignidade? A minha versão até traduz de maneira diferente. A minha fala de amabilidade. Então, a benignidade não significa não querer magoar alguém, nem provocador. Significa tratar uns aos outros com amor e palavras agradáveis. Como que eu posso me dizer cheio do Espírito Santo se eu sou rude, grosseiro, ignorante, intolerante com as pessoas à minha volta? A amabilidade é uma virtude espiritual também. A benignidade, Salmo 145, verso 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então, essa virtude de Deus é que o Espírito Santo produz em nós, ou quer produzir em nós, para que sejamos cheios dele. Uma próxima virtude, a virtude da bondade. Ali está. E a bondade aqui vai nos mostrar que o crente cheio do Espírito Santo não vive para si, mas busca em tudo beneficiar os outros sem esperar nada em troca. Ele é um exemplo, uma personificação do bom samaritano. Às vezes ele sacrifica a si mesmo em favor do semelhante. Se existe um gesto de bondade realmente digno de ser reconhecido, é esse. É aquele em que a pessoa às vezes sacrifica alguma necessidade própria, algum benefício próprio para atender o seu semelhante. E nós podemos ler, por exemplo, o Salmo 25, verso 8, falando sobre Deus, que diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então a bondade vai ser vista e manifesta na vida de alguém cheio do Espírito Santo. E os nossos últimos 3 frutos, que dizem respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo, o último desses daí é esse, a fidelidade. E a fidelidade é interessante porque nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram fiéis ao longo de sua vida, mas um dos exemplos mais bonitos é o exemplo de José. Mesmo sofrendo injustiças, onde ele passava, ele vivia com fidelidade. Quando ele chegou dentro do cárcere no Egito, sendo preso injustamente, ele fez o seu serviço de tal maneira ali com fidelidade, que ele foi reconhecido pelo chefe ali do setor como alguém diferente. Ele foi colocado para ser o chefe ali dos carcereiros, cuidar dos presos, e Deus abençoou. A Bíblia fala que por causa da fidelidade dele, Deus abençoava os outros à sua volta. Então a fidelidade também é uma marca importante. Provérbios 11, verso 13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. É uma virtude especial. O penúltimo fruto, mansidão. Aqui nós podemos falar sobre a mansidão. Nós temos exemplos na Bíblia também de pessoas mansas, Um que é bem reconhecido é Moisés, o homem mais manso da terra, ou seja, alguém cheio do Espírito Santo. Mas Jesus, ele fala dele mesmo sobre essa virtude, Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E essa virtude é tão especial que Jesus e Davi falam a mesma coisa. Davi fala no Salmo 37, verso 11, e Jesus em Mateus 5, verso 5, que os mansos herdarão a terra. Veja o poder e a importância dessa virtude. Os mansos herdarão a terra. Fala que é uma virtude dos salvos também. E a última virtude que nós temos aqui nessa lista, Jesus ali em Mateus 5, verso 5, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, é o domínio próprio. Domínio próprio, eu queria que a gente lesse um texto. Se você puder abrir aí agora para a gente terminar com esse texto da Bíblia, Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, versículo 11. Eu gosto muito desse texto aqui. Diz assim, olha... Esse dia eu estava pregando um sermão sobre ele. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Olha que interessante, O tolo mostra toda a sua ira. Uma pessoa de natureza carnal, ele é dominado pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos, pelas suas paixões, pelas suas vontades e desejos. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é dominado e controlado e guiado pelo Espírito Santo, ele faz o quê? Ele se domina. Ele não fala tudo o que pensa.
ele não age de maneira imprudente, impensada, impulsiva, ele se controla, ele tem domínio próprio. Inclusive, se você voltar no capítulo 25 aqui de Provérbios, no versículo 28, vai dizer o seguinte: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu gosto dessa analogia aqui. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, ou seja, não tem proteção. Qualquer coisinha afeta essa pessoa, qualquer coisa tira ela do sério. E tem gente que é tão descontrolada, que de fato sai do sério por qualquer coisinha, que na sua tolice ela culpa os outros por isso ter acontecido. Você que fez eu fazer isso aqui, a culpa é sua. Veja, ela não tem domínio próprio, o culpado é outro, porque ela perdeu o seu controle. Bons meus queridos, essas virtudes espirituais aqui é que o Espírito Santo quer produzir em nós, o fruto do Espírito. Ele quer que sejamos cheios dessas qualidades, porque se formos assim, nós seremos semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo. Jesus falou que para que nós possamos produzir esse fruto, precisamos permanecer nele. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está o segredo. Para ser cheio do Espírito, para produzir o fruto do Espírito, só tem um caminho: conexão com Jesus, conexão íntima e pessoal com Ele. Que Deus nos ajude para que esse seja o grande objetivo de nossa vida, estarmos cada dia mais perto de Jesus, mais conectados com Ele, mais ligados a Ele, para que o fruto do Espírito seja produzido em nós e possamos ser cheios do Espírito, guiados pelo Espírito e abençoarmos a vida das pessoas com quem entrarmos em contato sempre. Amém? Vamos fazer uma oração para nós concluirmos. Convido você a se colocar em pé. Pai amado, querido e santo Deus, nós queremos uma vez mais colocar a nossa vida em Teu altar. Queremos te pedir a Deus, encha-nos do Espírito Santo, batiza-nos com a plenitude do Espírito Santo, para que as virtudes espirituais, para que essas qualidades e graças espirituais sejam manifestadas em nossa vida, Senhor, de maneira natural, porque a Tua palavra nos diz que pela contemplação somos transformados. Portanto, que possamos contemplar a Jesus todos os dias, que Ele possa estar diante de nós como nosso modelo, como nosso exemplo, e como Paulo possamos dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pai querido, ao sairmos para esse dia de atividades, que o Senhor nos faça mais amáveis, mais pacientes, mais fiéis, mais mansos, enfim, que essas qualidades e virtudes sejam manifestadas na nossa vida. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.